Juventude. Pelo empoderamento das vozes juvenis. O jovem negro morre a cada 25 minutos. Somos todos contra o genocídio. Extermínio programado da população negra. Que se apiedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra cruzada. Olá, muito boa tarde. Você está ouvindo a Rádio Juventude e começa agora o Palavra Cruzada, que é o programa que discute o Plano Juventude Viva, criado em 2012 pelo governo federal, com uma série de ações de combate à violência que atinge o jovem brasileiro entre 15 e 29 anos, especialmente jovens negros e de periferia. No programa de hoje, a gente fala sobre o lançamento do livro Africanidades e Relações Raciais, insumos para políticas públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil, que reúne 48 autores negros e foi lançado ontem, na quinta-feira, na Fundação Cultural Palmares. A cidade de São Paulo está elaborando o seu Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. E desde 2012, os atuantes dessas áreas discutem uma política pública para o setor, mas só em abril do ano passado constituíram um grupo de trabalho para elaborar o plano. A ideia é construir um plano que reflita o direito ao livro e à leitura, e que não se restrinja a interesses corporativos. Mas, nas 340 páginas do Plano Municipal do Livro, não há nenhuma referência a africanidades. Eu conversei com a Cidinha da Silva, que é organizadora do livro Africanidades e Relações Raciais, sobre a importância desse livro de trabalho, diante também da carência de materiais didáticos para a aplicação da Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino da história da África nas escolas, além de contribuir no âmbito da reflexão teórica. A Cidinha é militante do movimento negro, prosadora e dramaturga, além de atuar como gestora de cultura na Fundação Palmares. Palavra cruzada. Como é que você explicaria o que é que a gente encontra de conteúdo, de uma forma geral, nesse livro, assim? É um conteúdo correspondente à beleza da capa, né? Ele é diverso, ele é uma das coisas mais bonitas da Maria Teresa, que é a imagem da capa, é o olhar dela, né? E a gente tem uma riqueza muito grande de olhares, de miradas no livro. Tanto no aspecto do livro propriamente, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Como eu estava dizendo ali há pouco, o Plano Nacional do Livro Leitura publicado, o livro, ele tem 340 páginas e nessas páginas não há uma referência sequer a africanidades e relações raciais. Nós fizemos um livro de 403 páginas tratando só disso. E a gente não conseguiu colocar tudo o que a gente achava fundamental, embora sejam 48 autores, porque alguns não conseguiram, a gente tinha um tempo muito exíguo, então alguns não conseguiram nos responder a tempo, né? E a gente não pôde esperar pela urgência do processamento do livro, para conseguir fazer com que ele saísse ainda nessa gestão que está findando, né? Agora, então o que eu tenho a dizer é que o conteúdo ele é bastante correspondente, consonante, que estabelece um diálogo muito fecundo com essa beleza da capa. De todos esses apontamentos que os conteúdos eles trazem, o seu time de jovens, né, como você falou, em algum momento ou em algum capítulo em especial, você associa com o combate do genocídio de jovens negros, por exemplo? Sim, na perspectiva de que a gente tem uma juventude, que se essa juventude tivesse sido exterminada, né, como muitos dos nossos jovens negros têm sido, a gente simplesmente não teria esses trabalhos. Algumas pessoas moram em regiões de risco, né, como os meninos do Islã da Guilhermina, como o Wagner Souza, o Michel Iacchini, né, que são pessoas que vivem em regiões
cujo índice do IDH é muito baixo, né? E que estão muito expostas à violência. E essas pessoas que conseguiram sobreviver estão fazendo coisas importantes como os textos desse livro. Na verdade, os textos são pequenas amostras, melhor dizendo, do trabalho, eu não hesito em dizer, do trabalho grandiloquente que essas pessoas têm feito. Então, nesse sentido, está associado, a gente não tem o tema do genocídio da juventude negra propriamente discutido, mas à medida que a gente promove espaço para que esses jovens, para que essas jovens se manifestem, estabeleçam o seu pensamento, né, e que esse pensamento venha a dialogar com a sociedade brasileira como um todo, a gente está fazendo um enfrentamento do genocídio cultural. Aqui, a nossa população negra e jovem também está exposta. Né? A gente tem um mundo que é muito adultocêntrico, né, pautado pela mirada das pessoas mais velhas, e uma das nossas funções, nós que somos mais velhos, é promover espaço para que a juventude se manifeste. Isso é nossa obrigação. Também esse direcionamento pensando não só as necessidades de políticas públicas, né, na área do livro, mas também no formato da biblioteca, né, de pensar esse espaço, né, e o formato em que essa biblioteca está. Se você não tem um comprovante de residência, você não pode ler. Né? Sim. A gente tem artigos no livro muito interessantes. Tem um artigo da Neide Almeida e da Bel Santos, que é um texto que faz um apanhado geral das bibliotecas comunitárias no Brasil, né, e das políticas que já existem, do que se está por fazer também. Tem um outro texto bastante importante da Ana Lúcia Silva Souza, daqui de São Paulo, que estava na Unilab, como pró-reitora de extensão da Unilab, que fala de uma experiência de uma biblioteca comunitária negra em Carapicuíba, uma experiência do início dos anos 80, o texto do Wagner. Ou seja, qual é a nossa ideia? É oferecer elementos de um mosaico mesmo, para que cada leitor, cada leitora faça a sua própria composição. E alguns textos têm as propostas de política pública mais demarcadas, outros não, né? E a gente fez um trabalho de sistematização que vai ser disponibilizado provavelmente no sítio da Fundação Cultural Palmares, né, ainda nesse primeiro semestre. E vamos ver se a gente consegue também fazer uma segunda edição do livro que conte com essas propostas que a gente elaborou a partir da consulta pública e a partir dos próprios textos, né, e do conhecimento que a gente tem do campo do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil também. Como eu disse aqui na exposição, a gente conseguiu inserir essas propostas no plano setorial de cultura afro-brasileira, que está sendo fechado agora. É uma coisa inédita a gente ter um espaço tão grande para o livro, leitura, literatura, bibliotecas, como a gente conseguiu numa discussão geral de cultura negra, que é também uma contribuição desse livro, do processo de feitura desse livro, que deixa a gente muito contente, e é um material aí que a gente tem para trabalhar no mínimo nos próximos 10 anos. E para quem quiser ter acesso? Então, o livro é distribuição gratuita, feito com dinheiro público pela Fundação Cultural Palmares. As pessoas devem mandar um e-mail para a Fundação, especificamente para a biblioteca, cujo endereço eletrônico é biblioteca@palmares.gov.br. E foram quantos exemplares? Foram 1.800. Né? O livro saiu da gráfica tem mais ou menos 40 dias e, segundo a Palmares, já está esgotado. Né? A gente fez também uma mudança, como eu disse, o livro ele é lindo, mas ele não é um souvenir, ele é um livro de trabalho. Como livro de trabalho, feito com dinheiro público, a gente divulgou na internet para que o maior número de pessoas interessadas nesse tema pudesse acessar. Né? Você vê, e aí as pessoas mandaram muitos e-mails, e pessoas, instituições, e a Fundação me parece que está já com todos os e-mails dessa primeira edição comprometidos. Assim que entrar a nova gestão, a gente pretende negociar com o objetivo de fazer uma segunda edição
o mais breve possível para atender a demanda que é muito grande. E então é uma alegria enorme, as pessoas trabalharam muito na divulgação, especialmente o Pedro Neto, né, que é um articulador cultural aqui da cidade de São Paulo, articulador da cultura negra, né, e um dos redatores do Plano Setorial de Cultura Afro-Brasileira. E a gente tem como resultado desse trabalho, né, intenso de divulgação, essa presença tão marcante, não é, de pessoas interessadas, que para a gente que escreve é motivo de muita alegria mesmo. Palavra cruzada. Baixa, Santo Salvador, baixa, seja como for, baixa, nossa direção, flecha, nosso coração, puxa, pelo nosso amor, racha, os muros da prisão. Resta uma ilusão, extra. Abra-se, cadabra-se a prisão. Baixa, Cristo ou Oxalá. Baixa, Santo ou Orixá. Oxá, chuva, laser, gás, bicho, planta tanto faz, brecha, faça-se abrir, deixa nossa dor fugir. Extra, entra por favor, extra, entra por favor, extra. Abra-se, cadabra-se o temor. Eu, tu e todos no mundo, no fundo, tememos o nosso futuro. Vertei todos os santos, falei-nos, livrai-nos desse tempo escuro. La 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 la. La 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 la. Yeah, 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 ooh, yeah, 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 ah. Baixa, Santo Salvador, baixa, seja como for, achar nossa direção, flechar nosso coração, puxar pelo nosso amor, rachar os muros da prisão. Resta uma ilusão, extra. Resta uma ilusão, extra. Abra-se, cadabra-se a prisão. Eu, tu, todos no mundo, no fundo
Retei todos os santos, valei-nos, livrai-nos desse tempo escuro. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Resta uma ilusão, resta uma ilusão, abra-se, cadabra-se a prisão. Entra por favor, entra por favor, abra-se, cadabra-se o temor. Yo 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 De volta com o programa Palavra Cruzada, que esteve no lançamento do livro Africanidades e Relações Raciais, Insumos para Políticas Públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil. A antropóloga Érica Peçanha faz doutorado na área de educação pela USP, pesquisa a produção cultural da periferia no contexto paulistano e, para esse livro, ela assina o texto Vozes Negras e Periféricas. Ô Érica, quando a gente pensa em vozes negras e periféricas, me vem uma imagem imediata que é essa voz que está gritando, né, querendo ser ouvida. Estou indo por um caminho errado ou é por aí mesmo, assim? É porque no caso do texto, quando a gente pensa em literatura e participação de autores, a gente pensa também em voz autoral. Então, no meu texto, eu trabalho essas possibilidades de circulação, de presença, né, de existência dessa voz autoral de negros e periféricos e das possibilidades de amplificação dessas vozes por meio de políticas públicas. Então, é nesse sentido de possibilidade de circulação desse tipo de voz, né, que é mais no sentido de uma voz autoral em produções estéticas, especificamente literárias. E quando a gente pensa em saraus de periferias, assim, a importância deles, ou como a literatura também ela serve de caminho, né, de direcionamento para esse jovem. É sempre importante lembrar que um primeiro papel dessas produções artísticas é o papel mesmo estético, artístico-cultural. Né? O primeiro peso é esse, porque é extremamente significativo a gente considerar que, historicamente, sujeitos marginalizados, sejam eles negros, mulheres, presidiários, indígenas e mulheres, foram expropriados dos meios de produção literária, né? Então, até por isso, pela menor presença desses sujeitos na história da literatura, a gente também tem menos produções que retratam os universos desses sujeitos a partir de suas identidades, culturas, vivências e práticas. Então, esse já é o primeiro aspecto importante. Então, eu quero ressaltar que o artístico, o estético também tem um significado político importante, que é esse. O segundo ponto é que quando a gente pensa nos saraus, que existem há séculos, né? Então, o sarau é uma prática considerada elitista, que era feita séculos atrás para fazer circular a produção de artistas patrocinados pelos mecenas ligados às camadas econômicas privilegiadas e que agora, desde o começo dos anos 90, vem sendo ressignificado nos espaços das periferias urbanas, a partir da iniciativa de alguns poetas e escritores, né? Então, os saraus surgem num primeiro momento para dar vazão a essa produção literária, porque esses autores também publicavam seus livros e não tinham como divulgar essas produções, não tinham onde vender. Então, os saraus têm essa função de divulgar essa produção literária, dar vazão a essa produção literária. Mas, para além disso, também tem o papel, foram assumindo outros papéis, né? Então, os saraus também são encontros comunitários para discussão da experiência dos moradores de periferia, né? Então, entram na pauta também demandas sociais e políticas, não apenas questões culturais. Os saraus são espaços para a formação de novos laços de amizade, os saraus são espaços também de ampliação das possibilidades educacionais e profissionais, uma vez que
pessoas de diferentes perfis circulam por esses espaços e, obviamente, né, que por meio das produções artísticas que são ali apresentadas também se denuncia esteticamente casos de racismo, casos de violência e casos de privações de toda a ordem, né? Então tem essas várias dimensões e vários papéis que podem ser atribuídos também aos saraus literários. São espaços importantes também para a valorização e para a ampliação da autoestima de negros e periféricos, porque são espaços que reconhecem a beleza dos corpos negros e periféricos, que valorizam também essas corporalidades nas suas produções literárias, né? Então, acho que e valorizam e fazem com que negros e periféricos também aspirem às carreiras artísticas. Acho que essa é uma outra dimensão importante, né? Para além das produções, das profissões ligadas ao trabalho operário, para além das situações ou possibilidades de carreiras no crime. Então, comumente associadas a essas populações, os saraus têm essa outra possibilidade de profissionalização. E o quanto esse material que a gente recebeu aqui hoje, felizmente, ele contribui para a aplicação dessa lei, 10.639. Com relação à lei, por mais que a gente sempre critique a dificuldade de implementação de algumas políticas e de algumas ações, a gente não pode deixar de considerar o quanto o fato de algumas ações surgirem a partir, ou algumas ações serem provocadas a partir de leis, ela é determinante, né? Porque ter um aparato legal também nos ampara para poder fazer valer essas vozes e para a gente ter mais condições de reivindicar certos direitos. Então, a lei por si só ela é importante por isso. Segundo, porque ela era uma demanda histórica do movimento negro, então também deve ser vista como uma conquista. Mas o que, embora eu não seja especialista nesse tema, o que estudiosos indicam é que, infelizmente, algumas barreiras são encontradas para a implementação da lei nas escolas, como, por exemplo, a tematização das religiões afro-brasileiras em função do preconceito que se tem com relação a esse tema, a dificuldade, sobretudo, de capacitar os professores e sensibilizar os professores para lidarem com isso, de mobilizar a comunidade escolar e a comunidade dos pais também em se relacionarem com isso. Num primeiro momento, e talvez isso seja uma lacuna que nos 10 anos vem sido cada vez vencida e diminuída, no primeiro momento a gente também tinha uma carência de material didático que pudesse subsidiar essa lei. Então, nesse sentido, essa publicação ela também é importante, porque é uma publicação muito diversificada. Tem acadêmicos, tem artistas, tem gestores, tem pessoas com diferentes experiências. E os textos também refletem isso, né? São textos que, por vezes, são mais centrados em experiências particulares, outros são produtos de pesquisas acadêmicas, né? Outros são produtos de vivências, né? Em diferentes espaços. Então, eu acho que também a publicação é importante por essa dimensão, né? De reflexões que vêm a partir de diferentes subsídios, sejam eles da prática ou da reflexão teórica. Então, é um aporte muito significativo mesmo. Palavra cruzada. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já fui nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega suado e veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular.
tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, chave, caderneta, terça e patuá, um lenço e uma penca de documentos, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo pra ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele me ninar. De repente acordo, olho pro lado, e o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega estampado, manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo, de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. Palavra cruzada. Alguns dos autores participaram do bate-papo durante o lançamento do livro Africanidades e Relações Raciais, insumos para políticas públicas na área do livro, leitura, literatura e biblioteca no Brasil. O arte-educador Wagner Souza, do Sarau da Brasa, fala sobre o texto Entre Cantos, Danças e Toques, que conta a história da Biblioteca Comunitária Carlos de Assunção, na Vila Brasilândia. Na sequência, tem também a historiadora Silvânia Aparecida da Silva, que assina o texto Educação Escolar Quilombola e Identidade Cultural em São Paulo. E a Marta Rosa Figueira, que fala sobre as ações afirmativas no âmbito da política cultural e também contextualiza o cenário governamental de cultura nos primeiros anos da redemocratização política. Você está ouvindo o Palavra Cruzada. Eu estou aqui para contar a história da Biblioteca Comunitária Carlos de Assunção, lá na Vila Brasilândia. E a gente registrou um pouco dessa história num textinho aqui no livro, que chama Entre Cantos, Danças e Toques. Então, contar um pouco só por que essa biblioteca existe e como que ela existe lá. Então, ela funciona dentro de um bar, que é o Bar do Carlita, e ela foi construída pelo coletivo do Sarau da Brasa. Ele construiu ela em 2008, por entender e verificar e perceber no bairro onde a gente mora a ausência de espaços de biblioteca dentro do bairro. Tem uma biblioteca lá, que é a Afonso Schmidt, que fica um pouco distante do bairro,
E então a gente entendeu que a gente poderia construir uma biblioteca lá, nos espaços que a gente tem ou nos espaços que a gente ressignifica. E aí em 2008, num sarau, a gente pede para as pessoas que pudessem levar livro para construir essa biblioteca. E sempre ficou pairando na nossa cabeça de que quem morava lá não gosta de ler, não gosta de escrever, não tem livro, tal, que livro não é coisa nossa. Mas a gente pede para a comunidade que frequenta o sarau, para quem pudesse doar o livro, para construir a biblioteca ali, uma semana, depois de 15 dias, a biblioteca tinha mais ou menos 300 livros que as pessoas levaram, e a gente montou lá e firmou lá dentro do sarau. E aí a gente partiu para a ideia de que nome que isso aí ia chamar, que nome que essa biblioteca ia ter. E a gente, nessa onda de escrever poesia lá na Brasilândia e fazer nossos textos girarem, em 2008, quando a gente começa isso lá, a gente, naquele momento, já tinha certeza que tinha muita gente que fazia isso antes de nós, que estava afirmando isso, fazendo o verso girar bem antes de nós. O tempo inteiro a gente fazia questão de reverenciar a velha guarda do Rosa de Ouro, que inclusive tem seu Dico e Dona Maria Helena que estão ali, que é da Vila Brasilândia, que já faziam o verso girar na Brasilândia bem antes de nós. E aí a gente queria homenagear alguém que fosse importante nessa história, e por isso que a biblioteca chama Carlos de Assunção. A gente conheceu o seu Carlos de Assunção no ano de 2008, lá na cidade de Franca. A gente foi até lá, conheceu ele, Michel, eu e mais um tanto de gente. E a gente propôs fazer uma antologia da obra do seu Carlos de Assunção. E dissemos para ele que a biblioteca ia levar o seu nome, se para ele tudo bem. E ele ficou super feliz. Em 2009 a gente conseguiu lançar a antologia do seu Carlos de Assunção, na parceria com Elo da Corrente e com o Ciclo Contínuo. E em 2009 o seu Carlos de Assunção vai até a Brasilândia, no Sala da Brasa, para inaugurar a biblioteca ou para batizar a biblioteca Carlos de Assunção. Então a gente queria com isso deixar evidente de que a gente não estava inventando nada lá na Brasilândia, a gente estava só fazendo o verso continuar girando naquele lugar. E para isso era importante também a gente homenagear e reverenciar alguém que veio antes da gente. E alguém que também está vivo, que está produzindo coisas. O Carlos de Assunção está vivo, está escrevendo, né? Talvez esteja esquecido, mas está vivo e está produzindo. E era importante a gente manter essa memória viva. Porque eu acho que, de modo geral, nossas memórias são apagadas, elas são esquecidas, como a colega estava falando, e vão se perdendo, e a gente não queria esperar seu Carlos de Assunção falecer para a gente prestar uma homenagem para ele. A gente queria caminhar junto com o Carlos de Assunção e homenagear ele. E aí, assim foi feito. Seu Carlos de Assunção foi lá em 2009 e batizou a biblioteca. E a biblioteca, então, ela é mantida dessa forma, né? Com livros que a comunidade traz. E o espaço, então, a proposta era ter um espaço onde as pessoas pudessem ir lá, pegar livro, poder ler, folhear, mas um lugar que não fosse também, como a gente sempre usava o exemplo da Biblioteca Afonso Schmidt, a gente falava, não é um lugar que você não pode entrar, embora seja público, mas não é convidativo. E você chega lá, talvez a primeira pessoa que te recepciona é o segurança. E aí a gente falava, bem, a gente quer um lugar onde as pessoas possam pegar os livros, elas possam manusear os livros, elas possam ler os livros no tempo de cada pessoa. Então a gente diz, lá desde 2008 até agora, que você vai, pega teu livro e leve, vai ler no tempo que você achar que tem que ser lido o livro. E não é 15 dias ou uma semana, talvez você vai levar 2 anos para ler o livro. E se aquele for o livro que você gosta, que fique com ele e não devolva mais para a gente, mas traga alguma outra coisa ou não, faça o livro girar. Então, porque uma das nossas questões, que mesmo nos espaços das bibliotecas públicas, a burocracia que impera para você conseguir pegar um livro é muito grande. Então, se você quiser ler, mas não tiver um RG, você não lê. Se você não tiver um comprovante de residência, você também não lê. E aí vai criando uma série de empecilhos para se ter acesso ao livro, e a gente na certeza que essa burocracia não é à toa, né? Ela é estruturada para que a gente, de fato, não queira chegar até os livros. Então, no espaço da Biblioteca Carlos de Assunção, a gente quis derrubar um pouco dessa burocracia, e os livros estão lá. E aí logo disseram pra gente, mas se os livros vão estar aí, ninguém vai estar controlando essa circulação,
em menos de um mês provavelmente não vai ter mais livro nenhum, porque todo mundo já roubaram. A gente falou, a priori, se alguém roubar livros na Brasilândia, a gente está feliz. E outra coisa, a gente inacreditável, acredita até hoje, que se foi a comunidade que deu os livros, não tinha por que a comunidade roubar. Aqueles livros eram já da comunidade, não tinha por que ninguém levar aquilo embora. E a biblioteca está lá até hoje. E outra coisa, a gente queria que os livros estivessem ali no meio do nosso sarau, entre tambor, entre canto, entre dança. O livro não estivesse num lugar estranho, com silêncio. Vai lá, pega o livro, é bonito também ler o livro, acho que a Cidinha estava falando, né? Que o livro tem que ser bonito, e eu acho que o lugar onde o livro está também tem que ser um lugar alegre. Claro que a gente precisa talvez de outra concentração, outro tempo para ler o livro, mas para a gente chegar nele, a gente acredita que é importante que seja um lugar bonito também. E embora seja dentro de um bar, é um bar que a gente está celebrando mil coisas, está tocando nossos tambores, está celebrando a nossa vida. Então por isso que os livros estão lá daquele jeito. Outra coisa que a gente pensou tem uma circulação muito grande, que a Érica, por exemplo, estava falando, uma circulação muito grande, uma produção que está sendo feita pela população negra e periférica. E para onde é que esse troço vai? Para onde esses livros estão? Onde eu encontro esses livros que estão sendo publicados? Aos montes, cada vez mais. E aí então a gente entendeu que a biblioteca poderia ser um lugar onde esses livros estivessem. Então não tem só livros dessa produção, mas então todos autor ou autora que passa pelo Sarau da Brasa para fazer o lançamento do seu livro lá, deixa uma cópia do livro lá, que é para ele estar circulando. Infelizmente ou felizmente, esses são os que não voltam. Eles vão e não voltam. E eles são os que circulam mais, mas geralmente eles não voltam para a prateleira. Mas aí a gente está feliz que ele está circulando na mão de alguém. Então, montar a biblioteca lá também era criar uma possibilidade onde essa produção mencionada pela Érica, pudesse ter um lugar que ela tivesse lá e qualquer pessoa fosse e pegasse. Que hoje, para você achar um livro, sei lá, do Michel, você tem que ir atrás do Michel, procurar o Michel, onde o Michel está. E fala, porra, eu desisti, até de chegar em Pirituba, não quero mais ler o livro do Michel. E aí você fala assim, porra, então, e não só de autores da Brasilândia, mas o povo que estava na Leste, que estava na Sul, e pudesse deixar seus livros lá e a comunidade da Brasilândia pudesse ler. Isso vem rolando. É claro que aí a gente vai percebendo que o espaço do bar é pouco. É pouco, não cabe mais, não cabe livro lá, e aí a gente tem que ampliar aquilo. Mas a nossa ideia também era tensionar um outro modelo de biblioteca, um outro modelo de espaço que a gente pudesse ter contato com o livro, né? Diferente do que está posto. Mesmo que eu acho que quando a gente fala de construção de bibliotecas públicas nas quebradas, ou seja lá onde for, acho que a gente tem que brigar para construir biblioteca, mas tem que repensar como é que funciona aquele troço. Então hoje tem uma briga aí, uma discussão séria que os saraus estão colocando, né? Os saraus entram para as bibliotecas para tentar repensar como é que é o contato daquele espaço, dos livros, do público, pensar que público circula lá. Então eu acho que não é só construir bibliotecas, né? Acho que a Érica coloca numa das sugestões, construir mais bibliotecas, né? Eu estava lendo no seu texto, e eu acho que assim, repensar também como elas funcionam, né? Como elas estão estruturadas. Quem é que está lá recebendo? Não dá para ser o segurança que vai receber a gente quando a gente chega numa biblioteca. Então, nossa intenção lá com um projetinho tão pequeno daquele, que é uma prateleira. Estou falando biblioteca, que é uma prateleira também, né? A gente chama de biblioteca porque a gente é usado. Mas é uma prateleira cheia de livros. Mas era uma ideia, uma tentativa de tensionar um outro modelo de biblioteca, um outro modelo de relação com o livro. E é um pouco essa história que a gente está contando no livro. E é isso. Assim. Acho que o máximo que pode fazer é convidá-los todos a ir lá, conhecer a biblioteca, compartilhar com a biblioteca e construir outros modelos de bibliotecas por aí, né? Tem que ser, acredito também que tem que ser uma obrigação do Estado garantir que esses espaços existem, mas a gente também está em permanente discussão e luta com o Estado, então a gente está propondo as nossas próprias iniciativas e botando em prática para colocar uma outra referência para a discussão para dentro do Estado também, porque de modo geral o que o Estado está enfiando goela abaixo não serve também. Palavra cruzada. Está na página 182, Educação Escolar Quilombola, Identidade Cultural em São Paulo. Eu escrevi em parceria com o amigo Renato Botão, que trabalha comigo no Núcleo de Inclusão Educacional,
na implementação das diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola. Então, nesse texto, o que a gente procurou fazer foi contar um pouco desse trabalho que a gente desenvolve no núcleo, buscando implementar essas diretrizes que foram publicadas em 2012. Nós conhecemos algumas das comunidades, não todas, né, que em São Paulo são mais de 80 comunidades. E duas ações que a gente destaca aí no texto desse nosso trabalho, que foi uma das ações, a criação do Conselho de Educação Escolar Quilombola, com a participação de 10 representantes de comunidade, representantes dos órgãos da Secretaria de Educação, demais secretarias como o Meio Ambiente e órgãos que trabalham com os quilombos, como a Fundação Cultural Palmares, o IFESP. Então, ao todo, são 28 conselheiros. O que esse grupo tem que fazer? Na verdade, é um trabalho imenso, que é transformar as 26 escolas que existem hoje em territórios quilombolas em escolas de fato com a educação escolar quilombola, e não apenas uma escola dentro do quilombo, que essa escola tem o seu currículo próprio, tem o seu calendário próprio, que tem uma organização que respeite o modo de vida da comunidade. Outra ação que a gente vem realizando aí ao longo do ano é o mapeamento dos alunos quilombolas que estudam fora das comunidades, que é a grande maioria, e esse número ainda não é conquistado hoje. Porque esses alunos eles entram nas escolas mais próximas das comunidades, mas eles não, na sua ficha cadastral, até então, não tinha a identificação de aluno quilombola. Então foi criado esse campo, aluno quilombola, para que a gente consiga fazer um mapeamento de onde estão esses estudantes, porque com esses números é que se desenvolve política pública. Então, esse número que é bem grande, que a gente vem aí numa campanha de conhecer quantos alunos são quilombolas que estudam fora dos seus territórios, para que a gente possa desenvolver uma política melhor voltada para essa população. Então, a gente buscou contar um pouco disso nesse capítulo. E, além disso, a gente contou também uma experiência que foi a visita que a gente fez ao quilombo do Cafundó. Por que a gente quis trazer a experiência do quilombo do Cafundó? Quando a gente está falando aqui de políticas voltadas para o livro, para a leitura, e a gente vem trazendo a educação escolar quilombola, a gente tem que lembrar que são populações tradicionais e que trabalham com a oralidade. E no quilombo de Cafundó especificamente, eles desenvolveram uma linguagem própria, uma língua própria que é a cucópia. E que hoje apenas 6 ou 7 falantes dessa língua. E na conversa que a gente teve com eles lá, a grande preocupação era quando esses mais velhos que ainda falam se forem, a língua se perde. E eles nos disseram, ela é a nossa raiz e que não pode morrer. Então a preocupação era contar um pouco disso, divulgar um pouco isso e dizer da importância das políticas públicas para que a gente não deixe que isso se acabe especificamente nessa comunidade, que aqui no estado de São Paulo, que nós conseguimos mapear, é a única que tem a presença dessa linguagem própria. E aí pensar um pouco, é um começo de conversa, né? Então pensar um pouco como é possível a gente fazer com que nessas comunidades tenham aí sim bibliotecas, centros de documentação, mas que esse trabalho seja feito junto com os quilombolas e de que maneira fazer isso para que essa memória que é oral, ela seja registrada e seja preservada. Então, foi bem importante para a gente participar dessa publicação, para que a gente traga mais agentes para esse trabalho, que é gigantesco e que precisa, de fato, de uma urgência de desenvolvimento de política pública. E aí, contando um pouco para vocês de como foi a nossa chegada lá, né, a comunidade Cafundó, assim como a grande maioria das comunidades quilombolas, eles sofreram uma repressão muito forte, de muita violência mesmo, com morte, e que isso fez com que a comunidade se dispersasse bastante. Muitas pessoas foram morar fora da comunidade durante esse processo todo.
E muito por causa disso, os mais jovens foram perdendo esse contato com os mais velhos e não foram aprendendo a língua. Hoje eles buscam esse resgate, mas isso se perdeu muito. A partir dos anos 70, eles foram deixando de realizar muitas das festas que eles realizavam, como por exemplo o samba grande, que eles falaram bastante pra gente desse samba grande, que reunia a comunidade de Caxambu, que eles falam que era uma comunidade irmã que eles tinham ali. Então esses festejos eram bastante importantes para ter essa aproximação dos jovens com os mais velhos. E quando vão perdendo também esses festejos, vão havendo esse distanciamento. Isso. E na nossa conversa, eles estavam assim, muito revoltados mesmo, porque a comunidade de Cafundó é muito visada até por conta da língua. Muitas pesquisas foram desenvolvidas com essa comunidade, né? Tipo pesquisadores de universidade, foi realizado filme, documentário. Então a comunidade ela é bastante visada para pesquisa, só que não existe um retorno positivo para a comunidade. Quando nós chegamos na primeira vez, por não nos conhecer, de que contato era esse que a gente estava fazendo? Mais um que vem aqui, colhe nossas histórias, levam embora e não trazem nada de volta. Então eles têm uma experiência muito negativa nesse sentido. E aí depois de um tempo de conversa é que a gente conseguiu ali se fazer entender. E uma parte engraçada que a gente conta aí no artigo, não sei se é engraçado, mas que eles estavam conversando, o seu Juvenil e a dona Judite, que são os dois mais velhos que nos receberam lá. E eles falavam o Fópia Vavuro, e davam risada, assim, meio que tirando o ombro da nossa cara. E falavam que o Fópia Vavuro, falavam várias coisas na linguagem, mas isso se repetia muito. E aí eu perguntei para eles, o que significa? O que vocês estão falando? Aí ele falou assim, não posso dizer não. Mas eu sabia que Vavuro era relacionado a dinheiro, porque eu já tinha visto algumas coisas sobre a língua. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E fiquei pensando, o que será que eles estão dizendo da gente relacionado a dinheiro? Mas aí, ao longo da conversa, ficou bem nítido para nós que eles achavam que, assim, são mais pessoas que estão aqui, vindo coletar nossas histórias e vender os seus livros e ganhar dinheiro. Porque essa é a experiência que eles tiveram ao longo dos anos, né, de livros que são comercializados e eles não têm retorno nenhum com essa história. E eles comentaram também que os alunos, quando foi lançado o filme Cafundó, que os alunos sofriam muito na escola porque eles ficavam tirando sarro dizendo, vocês que são lá daquele lugar lá de Cafundó, você mora lá. Então muitas vezes os alunos não queriam dizer na escola onde eles estudavam que eles eram da comunidade. Então daí a gente entende, né, como ao longo dos anos esse processo de distanciamento dos mais jovens com aquela cultura, aquela tradição dos mais velhos. Então, nessa proposta do livro, que é a leitura, a biblioteca, a reflexão que a gente quis trazer é como pensar para essas comunidades que são de tradição oral, né? E que, como diz um escritor do Mali, que é o Amadou Batebá, que ele fala que quando um velho morre, é uma biblioteca que queima. Então, no quilômetro de Cafundó está acontecendo isso hoje, e é aqui, bem pertinho da gente. Então, como nós podemos pensar em políticas públicas que possam, de fato, contribuir com essa comunidade? E nessa discussão nossa da criação de bibliotecas, centros de documentação, como realizar um trabalho de registro com essas comunidades que são de tradição oral, sem também fazer com que eles percam essa característica própria deles. Qual é a maneira de se fazer isso? Né? Então, um mundo de coisas aí com relação às comunidades quilombolas, essa questão da oralidade e o livro escrito, como registrar essas histórias, e é um começo de conversa com vocês aqui hoje. No final a gente conversa mais.
Palavra Cruzada. Cada autor e autora que escreveu aqui dedicou seu tempo, sua pesquisa, estudou anos, alguns, suas trajetórias. Também nenhum deles recebeu nenhum tipo de retorno financeiro. E, na realidade, o trabalho intelectual de todos deve ser valorizado. E a Fundação Palmares não teve mecanismo, não teve recursos para garantir que esse trabalho de cada um que estivesse aqui fosse remunerado, né? A revisão desse texto, né? A distribuição ainda hoje de alguns autores que não receberam a sua parte do material. Isso tudo para dizer do descaso que a produção dos autores, dos pesquisadores, dos agentes culturais negros tem pelo Estado. E a Fundação Palmares, a existência dela é uma expressão disso. Agora que eu vou falar do meu texto, mas dizer que, graças ao compromisso seguinte, tudo isso foi superado, né? Ela, dia e noite, sem nenhum, articulou todos os contatos dela, ligou diretamente para as pessoas, fez solicitação de votação, colocou o nome e a trajetória dela à disposição para que as pessoas se sentissem confortáveis, estimuladas e certas de que o trabalho ia sair da melhor qualidade possível. Porque se fosse depender realmente das condições que precisariam, talvez não tivesse saído. Como muitas outras propostas também brilhantes, maravilhosas, não foram efetivadas, né? Porque talvez não tivesse tido uma cisminha atrás que percebesse essa proposta de forma com tanta afinco. Então, para dizer de como essa falta de recursos, essa falta de apoio, essa desigualdade na distribuição dos recursos para a cultura, ela afeta cada um de nós e ela impossibilita que muitas ações sejam desenvolvidas e principalmente com a qualidade que a gente precisa. No meu texto eu vou tratar exatamente disso, que é a questão de como é que as políticas afirmativas elas podem e devem também ser adotadas no campo da cultura, no sentido de tentar superar, minimizar um pouco essa situação de desprivilégio que a gente sofre. Então eu faço também uma menção de como as políticas universais elas não estão dando conta de garantir o que diz a própria Constituição, de que as culturas, o artigo 216, que as culturas de matriz indígena, africana, populares, é dever do Estado proteger. Pensando aí os direitos culturais, como parte dos direitos humanos e que todos devem ter direitos. Aliás, os direitos culturais é uma parte dos direitos universais que são menos desenvolvidos, As convenções para respeito à diversidade, direitos culturais, todas a partir do ano 2000 e ainda muitas não foram efetivadas devidamente. Dizer também que eu trago no texto algumas questões relacionadas à centralidade que as políticas de renúncia fiscal elas têm nas políticas públicas, fazendo com que a iniciativa privada, na realidade, defina onde vai investir e em quem vai investir os recursos financeiros, dando assim a direção da nossa política cultural. Tá? E, evidentemente, a gente tem dificuldade de encontrar patrocinadores para garantir nossas produções, inclusive um livro como esse. Pensando também que a partir de 2003 a gente vai ter uma dinâmica maior no plano das políticas culturais, com o governo Lula e Gilberto Gil, que é o Ministério da Cultura, a partir de uma concepção de cultura nas três dimensões, a simbólica, a cidadã e a econômica. E é nesse momento que a gente vai começar a ter as conferências de cultura, garantindo uma maior participação da população na apresentação de propostas. A gente vai ter os pontos de cultura, que hoje é uma política do Estado, o programa Cultura Viva, tá? E é a partir daí também que a gente vai começar a proposição de uma legislação que a gente possa estar pensando em um programa nacional de cultura. Teve o Plano Nacional de Cultura, tem hoje a Lei Pro Cultura, o Programa Cultura Viva, E toda essa legislação
eu tentei olhar ela a partir de como elas já apresentam dispositivos, proposições que poderiam fundamentar a adoção de ações que reconhecessem a especificidade para as culturas negras. Então, com essa legislação que já está aí, com o Plano Nacional de Cultura, se o Ministério da Cultura quisesse, eles poderiam adotar medidas que iriam contemplar em sua especificidade as culturas negras. Então, não é por falta de legislação que o Ministério da Cultura não adota. Dizer também que, nesse sentido, a Fundação Cultural Palmares teve pequenas, mas teve algumas iniciativas. A existência dela em si, eu já compreendo como também uma política, de certa forma, do Estado afirmativa, mas afirmativa naquela questão de colocar a gente não no teto, né? Tipo assim, dar uma instituição federal para tratar de cultura, mas o recurso de vocês é esse. Né? A Palmares tem o ano passado, ela trabalhou com, acho que foi 13 milhões para tratar em orçamento para as ações finalistas, né? Tem a parte da manutenção, mas a finalista 13 milhões para tratar da cultura negra em todo o país. Aí o TGC, como é que pode? E a própria Palmares fez um edital, que é um edital de 4 milhões, né? Aí já é recurso do Fundo Nacional de Cultura, às vezes é recurso de emendas parlamentares, né? Então, são formas indiretas que não fortalecem a instituição e não garantem que a instituição tenha política perene, tenha política, né, de longo prazo. Porque a gente não pode dizer que o ano que vem o Fundo Nacional de Cultura vai também dispor de tal recurso para Palmares, e nem que a gente vai ter a academia parlamentar. Isso tudo não fortalece, não enfraquece a instituição como um todo, e foi baseado nisso que a última gestão da Palmares, que o Hilton Collor está deixando a Palmares agora, está nesse processo de transição, mas ele bateu muito forte nessa questão da gente ter cotas, né, para distribuição dos recursos no campo da cultura. Isso também, além de ele ter essas falas muito fortes, a gente vivenciou em 2013 um embargo do juiz do Maranhão àquele edital para produtores culturais negros, né? Considerando que o edital estava sendo discriminatório. Como se aquele edital todo ele chegou a 9 milhões e isso é uma gota no recurso do MIC. Imagina um recurso para a cultura de uma forma geral. Então foi a partir daí que a Fundação Palmares fez audiências em vários estados, cidades brasileiras, e em todo momento os artistas e produtores culturais diziam assim: a gente precisa de mais recursos, não dá para fazer o trabalho, não dá para fazer nossa arte, não dá para produzir nossas peças, nossos livros, se a gente não tiver recursos. E nesse sentido o Hilton Collor, presidente da Palmares, fez muito alarde, falou muito, inclusive apresentou à ministra Marta Suplicy em novembro de 2013 uma portaria que eu apresento no texto, onde ele propõe, na Fundação Palmares, na época eu também estava lá, como um chefe de gabinete, faz algumas propostas de políticas afirmativas, não só de cotas, mas também de cotas nos recursos, reconhecendo a necessidade da cultura negra. A ministra recebeu muito educadamente, disse que ia pensar, isso demorou uma semana, 2, 3, e enfim, nada aconteceu, o que foi muito decepcionante da nossa parte. Então, de certa forma, é nesse sentido que eu venho trabalhando textos, com essa política que o Nicolas chama do imaginário etnocêntrico. Na realidade, essa prática da sociedade brasileira, que é esteticamente branca, ela julgar a partir do recorte racial, como isso tem se constituído em prejuízos reais, né, para a captação de recursos das produções feitas por negros, feita a partir da cultura negra, porque, mais uma vez, com
até agora a política de renúncia fiscal tem dado o tom dos recursos para a cultura, as empresas, elas na realidade não entendem que essas produções merecem receber os seus investimentos. É nesse sentido que eu venho trabalhando no texto. Parabenizar mais uma vez esse dia por todo o esforço e compromisso que ela teve na elaboração do livro, que já nasce como clássico, na medida que ele apresenta propostas que vai ter muito tempo ainda para a gente discutir, implementar, exercitar, se vai dar certo, se não vai dar, mas em várias instâncias, e dizer que realmente a feitura desse livro é um exercício prático para a gente pensar a dificuldade da gente fazer trabalhos sérios, comprometidos, racionalmente identificados e de promoção de uma reflexão crítica, porque as barreiras são muitas e para que isso aconteça tem que ter um esforço maior e isso nem sempre é possível. Mas eu fico muito feliz que esse dia tenha conseguido e que ela deixa esse legado para a Fundação Palmares. Eu espero que o livro circule mais e que a gente possa, e que esse é o objetivo do livro, nos nossos espaços de trabalho, nos nossos espaços de diálogo, no nosso espaço de atuação política, social, a gente poder apresentar alguma dessas propostas e testar suas viabilidades a partir dos fundamentos que estão aí também no livro e a partir também da contribuição dos pesquisadores que com certeza estão disponíveis para contribuir com a proposta dessa, seja no âmbito federal, municipal, estadual ou também nas redes públicas que também são responsáveis de elaborar propostas para o público em geral. Palavra Cruzada. O Palavra Cruzada fica por aqui. Se você não acompanhou a edição de hoje, pode ouvir a reprise de domingo às 9 da noite ou na terça às 11 da manhã. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, Palavra Cruzada, e lá ouvir todas as edições anteriores do programa que discute o Plano Juventude Viva. Eu sou Neumísia Silvestre e volto na sexta-feira que vem, às 4 da tarde. Até lá.